Sua Saúde, hoje entrevista Dr. Jean Gorenstein. Dr. Jean é médico infectologista do Hospital São Camilo e também do Hospital Emílio Ribas. Jean, a gente tem realmente um motivo para temer o ebola? De forma alguma, mais do que não temer, é se proteger. É muito importante que nós entendamos que o ebola ele tem a possibilidade sim de chegar no nosso país, mas seguramente o tipo de repercussão, as manifestações que aconteceram naquela comunidade são muito diferentes do que aconteceriam aqui. As condições, sejam elas sociais, as condições relacionadas à informação, são muito diferentes, fazendo então com que rapidamente nós possamos identificar um caso eventual e bloqueá-lo, literalmente colocá-lo em quarentena. À medida que nós colocamos esse paciente em quarentena, nós isolamos ele e todas as pessoas que estiverem à sua volta, que tiverem entrado em contato, evitando que essa doença se alastre. E se descesse alguém contaminado no aeroporto, aí vai ser um só? Vai contaminar só alguém? Não, né? A primeira coisa que é muito importante é que esses locais, que são locais sabedores da presença de casos de ebola, eles fazem um scanner da pele das pessoas antes de embarcarem. À medida que esse scanner identifica o aumento da temperatura, ou seja, a presença de febre, esse passageiro é proibido de seguir viagem. Portanto, ele retorna para o saguão e não mais embarca. Porque nós sabemos que o ebola tem uma manifestação abrupta dos sintomas, de febre alta, dores do corpo, além da febre, náuseas, vômitos e evolução rápida para diarreia com sangue. Portanto, esse início abrupto faria muito bem com que nós conseguíssemos identificar um caso eventualmente que estaria embarcando e caso ele desenvolvesse um sintoma, passasse por esse scanner e desenvolvesse os sintomas a bordo, imediatamente a ANAC seria acionada e todas as atitudes relacionadas à Anvisa e aos serviços de vigilância seriam acionados. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento em que o avião aterriza no aeroporto, todo o sistema de vigilância, inclusive toda aquela comunidade médica que vai promover assistência a esse passageiro, já está acionada. Eu já mostrei aqui para você, da editora Cultrix, História do Mundo Sem as Partes Chatas. Pois é, eu já mostrei, mas hoje eu vou mostrar esse aqui, da mesma editora, da Cultrix, História da Literatura Ocidental Sem as Partes Chatas, da Sandra Newman. A Sandra Newman é professora em várias universidades nos Estados Unidos e ela é escritora também, e aqui ela vai te ajudar a entender, né, o que acontece na literatura ocidental, ó. Todos os autores, John Keats, Emily Dickinson, né, Shelley, e aí Rousseau, ó, que bacana. Aí é divertido esse livro, então você vai se divertir, né, e vai adquirir aquela cultura superficial sobre a literatura, mas que vai acabar te levando a se aprofundar sem sentir que é chato, porque não é, né? Então é um livro, assim, eu acho imperdível, para quem gosta de livro, para quem quer saber mais, quem quer se orientar e tal. História da Literatura Ocidental Sem as Partes Chatas, um lançamento da Cultrix, eu acho imperdível. Aí você olha aqui assim, A Fragrância da Flor de Café, da Ana Veloso, né? Que é uma história sobre uma herdeira rica em 1884, né? Fazendeira do café, filha de barão do café e tal, que acha tudo normal na vida dela, a vida, a sociedade, até que ela conhece um jornalista que
é abolicionista, então ela começa a contestar. E aí, eu vivo do trabalho escravo também? Como é que é isso, né? Então, isso deu um romance maravilhoso. Agora, o engraçado é que você vai falar assim para mim: ah, então é uma autora nacional, é um livro nacional? Não. É uma autora alemã e o livro também é alemão, traduzido agora e lançado pela editora Jangada. É que essa Ana Veloso, ela nasceu lá na Alemanha, mas ela viveu grande parte da vida dela no Brasil, né? Então, aí ela realizou um monte de pesquisas, né, para escrever essa história que se passa numa fazenda do café no Vale do Paraíba. Imperdível, delicioso, um romance gostosíssimo de ler e ainda faz a gente refletir um pouco também, né, sobre essa coisa horrorosa que é a escravatura. Tá aí para você. Quer dizer então que nós estamos protegidos de uma ameaça que venha de fora? Não tenha dúvida, identificar esse caso eventual é extremamente importante. Então, como que nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico absolutamente clínico, com sintomas, associado a esses sintomas um fator que nós chamamos epidemiológico, ou seja, o fato desse indivíduo ter vindo de uma região onde sabidamente existe a presença do vírus Ebola. Ou seja, fatores epidemiológicos mais fatores clínicos promovem então um caso suspeito. O caso suspeito merece, portanto, o que nós chamamos de quarentena. É um isolamento de contato. E o contato de todas as suas secreções. Porque a única forma de contaminação, diferente, por exemplo, como acontece com a gripe, que alguém espirra, tosse e contamina outra pessoa, aí não. Nós temos uma outra condição que é o contato com as secreções. Sangue, urina, fezes, portanto, esse contato com as secreções, além do que nós sabemos que em menor quantidade, mas existe um certo risco, as próprias secreções cutâneas. Só para se ter uma ideia, na região da África, quem foram as pessoas que mais se contaminaram? Eram exatamente as pessoas que ou cuidavam, sejam os profissionais da saúde, ou a própria família que estava à sua volta cuidando desse doente ou se preocupando com as cerimônias fúnebres. Lá existe um aspecto religioso que o velar desse corpo muitas vezes demora dias e as pessoas beijam, abraçam nessa ritualística. Isso é uma grande forma de contaminação. Pior de tudo é que a informação para essas pessoas chegou de uma forma muito atrasada e mesmo chegando essa informação, grupos ainda continuavam se rebelando e dizendo que aquilo absolutamente era uma inverdade e que o Ebola não existia. Então, com isso, claro que hoje nós temos uma epidemia naquela região, naquele continente, existem mais de 4 países envolvidos e nós poderíamos até dizer que esse é apenas o início. Talvez nós tenhamos muito mais casos e com uma mortalidade muito grande, porque especialmente naquela região não existe uma condição assistencial para que casos graves sejam tratados. Quando nós falamos dessa questão estrutural, nós estamos falando de grandes hospitais que forneçam diálise para aqueles que têm insuficiência dos rins, que eventualmente aqueles que precisem respiradores mecânicos para ajudarem a ventilar os pulmões. Isso é muito difícil nessa região. Então, lógico que a mortalidade também acaba sendo 60% a 90% dos casos. E essa história lá dos Estados Unidos que vieram uma missionária, um médico contaminado, os caras colocaram no hospital e de repente eles tiveram alta. Eles conseguiram achar um antivírus Ebola? Existe um produto que eles fizeram um teste e que nós não sabemos ao certo se ele é uma imunoglobulina com folhas de alcatrão, segundo o que foi colocado, mas na verdade isso é um produto que foi colocado a 7 chaves e que foi utilizado neles e teve uma resposta satisfatória a ponto de evitar uma evolução fatal.
Por outro lado, mesmo esses dois pacientes recebendo alta, eles são orientados a permanecer pelo menos essas 8 semanas, portanto os próximos 2 meses, em isolamento, não estando em contato sequer com os seus familiares, e quando assim o fizerem, serão feitos com aventais específicos, impermeáveis, descartáveis, com luvas e máscaras, evitando que os seus familiares, amigos e pessoas que eventualmente do seu convívio sejam, portanto, contaminadas. Quer dizer, ele nunca vai se livrar do vírus? Pelo menos nos 2 próximos meses, nas próximas 8 semanas, ele ainda elimina o vírus. A partir de então, não se detectou mais o vírus, portanto, ele volta normalmente à sociedade sem causar qualquer risco. E quando eu digo à sociedade, inclusive ao convívio social e familiar. Alguma perspectiva de vacina? As vacinas já vêm sendo testadas e é interessante que elas já deviam ter sido desenhadas a ponto de alguns testes já estarem mais avançados, portanto, muito em breve nós teremos alguma expectativa boa com relação a vacinas e com isso a tranquilização para não haverem mais dissipações de uma situação como essa. Dr. Jean, muito obrigada pela sua presença no programa Só Saúde. E a semana que vem vamos falar de AIDS. Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade, Isabel. Every time we say